como anunciado na passagem de bloco, a entrevistada de hoje é Nath Madame. Prazer. Prazer é meu. Especialista em retratos empresariais e posicionamento de imagem. Apresentadora do novo programa da TV Cultura Litoral, o Tricotá. Tudo bem, Nath? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Vamos falar, então, sobre o seu trabalho, né? Retratos empresariais, posicionamento de imagem. Então, eu queria já fazer uma primeira pergunta, que é qual a importância, tá, de os retratos empresariais na construção da imagem profissional de uma pessoa, de um indivíduo? Na verdade, o retrato ele tem uma importância já há um tempo, né? Mas assim, depois da pandemia, as pessoas sentiram a maior necessidade disso. E eu falo que ter uma imagem bem alinhada é como você ter a oportunidade de ter o seu negócio na avenida mais movimentada do mundo, que é as redes sociais hoje em dia. Com certeza. Então, quando você trabalha isso de forma estratégica, a sua imagem de forma estratégica, você alcança o coração do cliente com mais facilidade. Então, a importância hoje de ter uma imagem, um retrato, né, feito de forma estratégica através do ensaio de marca pessoal é justamente essa, você ter maior facilidade de chegar no coração do seu cliente. Assim, porque você traz a sua personalidade, as características do seu trabalho, e aí ali fica mais fácil do cliente ter você como a primeira opção, né? Porque, vamos falar, uma profissão, arquiteto, por exemplo. Certo. Quantos arquitetos existem por aí? Por que o cliente vai escolher você e não outro? Porque provavelmente, se você tiver uma imagem estratégica bem alinhada, ele vai se identificar com você e te selecionar. Vai dar um diferencial para a concorrência. Muito bem. E quais são os principais elementos a serem considerados, né, para fotografar retratos, né, empresariais, para garantir uma imagem de sucesso? Existe isso também? Existe. O principal ponto para esse tipo de fotografia é você entender o ser humano como indivíduo singular. Então, assim, quando a gente faz outros trabalhos na fotografia, você precisa desse princípio. Eu acho que, na verdade, qualquer profissão, você precisa ver o outro como indivíduo singular. Mas no retrato de marca pessoal, para empresários, você precisa entender ele como indivíduo singular e trazer o maior da personalidade dele para aquela fotografia. E aí, como que a gente cria essa estratégia? Então, hoje, nos meus ensaios eu trabalho somente com mulheres, né? Então nos meus ensaios eu penso desde como... você só trabalha só com mulheres? Só mulheres, só mulheres. Então eu penso desde a roupa que ela vai vestir, o acessório, o jeito que vai estar o cabelo, porque tudo isso gera uma comunicação. Isso porque o homem tem mais dificuldade em relação a isso ou não? Não, eu acho que não. Na verdade, eu não tenho facilidade de lidar com homens. Eu acho que vem pelo princípio do meu projeto, né, na fotografia. Eu iniciei com ensaios sensuais e intimistas. Então eu trabalhava só com mulheres e aí quando eu migrei para a marca pessoal eu continuei com esse nicho, até por causa da estratégia do nome da empresa, que é Madame Retratos. Então, somente mulheres. Bacana. E como você lida com indivíduos ou empresas que têm desafios específicos, né? Por exemplo, em relação à sua imagem, desejam melhorar. A arquiteta, por exemplo, quero melhorar a minha imagem. Como é que faz isso? Inclusive, arquiteto, eu acho que eu falei essa profissão porque é uma das áreas que eu mais atendo e sou apaixonada por trabalhar com a galera de arquitetura. Que legal. Hoje, como um todo, as pessoas têm dificuldade de se identificar. Então, assim, às vezes chega e fala, Nath, eu quero fazer fotos. E aí elas não entendem que, eu costumo até de falar isso muito no meu Instagram, que nunca é só fotos por fotos. A fotografia de marca pessoal precisa ter estratégia. Então, como eu estava falando, a roupa que eu visto, ela traz uma comunicação. Então, hoje eu fiz uma análise no Instagram, ontem com a gravação do Tricotá, como era estreia e tudo aquilo, eu estava num look todo vibrante, com bastante cor, laranja, e na psicologia das cores, aquilo tem um significado. E qual o significado dessa Por exemplo, cor, por exemplo? Ontem eu usei o pink e o laranja. O pink, ele traz feminilidade, ousadia. O laranja inspira criatividade. Então, assim, para uma estreia de um programa feminino, tava tudo em conjunto. Hoje, quando a gente vai falar de estratégia, de posicionamento, aquela minha comunicação de hoje não cabia muito bem aqui. Porque quem tá assistindo, às vezes pode olhar e falar, nossa, que menina jovem, nossa, como ela é moderna. E aí não traz a seriedade que uma empresária precisa transmitir. Então, quando eu crio o ensaio de marca, eu pego a essência da minha cliente. Quem você é? Você é despojada, você é alegre, mas quem é o seu público? Porque quando a gente fala, por exemplo, para um público de ticket alto, é diferente falar para um ticket mais baixo. As comunicações são diferentes. Seu público são mulheres, mães, solteiras, na faculdade, as comunicações mudam.
Então, quando eu crio a imagem, a fotografia, eu penso em tudo isso. Então, eu estudo o meu cliente e o cliente do meu cliente. Acertar o nicho certinho. Exatamente. Para quando ele postar a foto, as pessoas olharem e falar, não, eu prefiro ela porque alguma coisa me trouxe para que eu escolhesse ela, sabe? Para se identificar mesmo. Nath, uma das respostas que você deu aqui pra gente, você contou um pouquinho no começo da sua história na área de fotografia, inclusive com outro tipo de fotografia. Sim. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Na verdade, a fotografia tem um peso muito grande na minha vida. E como as meninas do Tricotá falam, eu sou super emotiva e lembrada do peso da fotografia é muito emocionante pra mim. Porque a minha mãe faleceu com 29 anos, eu tinha só 5 meses e o que eu tenho de memória da minha mãe vem através da fotografia. Se não existisse fotografia, eu não saberia como que era minha mãe. Poxa. Então, eu descobri isso numa terapia, porque eu já era apaixonada por foto. Meu pai era aquele cara de ter na cabeceira da cama, assim, várias daqueles álbuns da Kodak, ele amava. E por um tempo eu achei que ia ser modelo. Bem enganada. E aí eu falei, a fotografia é importante pra mim, mas é numa outra região. E na terapia, a terapeuta falou pra mim, você já percebeu a sua paixão por fotografar mulheres, da onde vem? Eu falei, não sei, eu só gosto. Ela falou, a sua matéria feminina, a sua referência de maternidade vem através da fotografia. Então, quando eu descobri isso, a fotografia intensificou ainda mais pra mim. E hoje, trabalhar com mulheres empresárias, né, e até da área da saúde, assim, é mais ainda importante, porque eu linko a autoestima, que eu trabalhava nas áreas anteriores, com o poder de fazer aquela mulher mostrar para as pessoas a capacidade que ela tem, muitas vezes não se mostra, né? Eu costumo dizer assim que a gente precisa, além de ser, parecer ser. Porque não basta eu ser boa e ninguém saber que sou boa. Ninguém me contrata. Então verdade. A fotografia entra nessa área. Perfeito. E pra mim é muito importante. Legal. Bom, tá na hora da gente tricotar. Então vamos falar um pouco do projeto do programa Tricotar, que estreia dia 10 de outubro aqui na tela da TV Cultura Litoral. Conta aí um pouquinho pra gente. O Tricotar é um projeto que aquece meu coração, porque antes de ser tricoteira eu era telespectadora. Olha só. Então eu segui o Tricotar do podcast, eu conversava ali no Instagram, elogiava as meninas, a pauta dos dias que elas falavam, e aí passaram para outra emissora, e quando a gente chegou nessa casa, pra mim assim, sabe aquela questão, pelo menos na minha infância, a cultura fez muito parte. E aí sabe a questão de, eu fui telespectadora, hoje eu tô aqui e tô numa emissora que eu tenho um carinho assim, porque faz parte da memória afetiva? Bastante. Então o Tricotar é um projeto maravilhoso, as pautas são incríveis, estar do lado das meninas é assim, muito grandioso pra mim, assim, é meio que eu não acredito ainda que eu tô aqui, sabe? Porque é muito importante mesmo. Oh, que bacana. Queria que você falasse, olhando para aquela câmera, suas redes sociais, né? O trabalho também de fotografia, retrato, posicionamento de imagem. Então, fica à vontade, Tati. No Instagram, eu tô como Madame Retratos. Todos os dias tem stories de estratégia para ensinar essa mulherada a se posicionar. Também no Pinterest, para você que precisa de inspiração para o seu ensaio, Madame Retratos. E além da fotografia, eu sou palestrante de posicionamento. Opa. Então, as empresas que quiserem levar isso para os seus colaboradores, também podem entrar em contato comigo através do Instagram. Perfeito, Nath. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal Litoral. Obrigada, e, cara, viu? Olha só, eu tô me despedindo, mas eu quero que você faça mais uma chamadinha aí. Convide o pessoal para assistir o Tricotar a partir do dia 10 de outubro aqui na tela da TV Cultura. Dia 10 de outubro, o programa está incrível, um cenário maravilhoso, as meninas são incríveis e cada dia é uma pauta diferente que com certeza você que está em casa vai adorar. É isso aí, Nath, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Viu?